Então vamos lá. Primeiro sintoma é o seguinte: sentimento de insegurança. Exatamente isso. Sentimento de insegurança. Este é um dos principais, certo, sinais de alguém que não está bem espiritualmente. Esse sinal aqui, ele se sente inseguro. Ou seja, qual é a manifestação aqui desse sinal? É que o cristão, ele começa a questionar a sua posição em Deus. Ele começa até mesmo duvidar do amor de Deus. Ele começa a duvidar, a questionar muitas vezes a própria proteção de Deus e até mesmo a sua provisão. Então veja que há uma sensação, é assim que se manifesta esse sentimento, sabe? Essa sensação de que não é digno do amor de Deus. Eu já vi muita gente falar isso. Muita gente questiona, como eu estou falando, em relação a Deus, duvida do seu amor, mas tem gente também que diz assim: eu não sou digno do amor de Deus, por que isso, por que aquilo? Sabe, gente, outra coisa que a gente vê muito, o medo constante de falhar. Exatamente, o medo constante de falhar na fé e de não agradar a Deus. Sabe, gente, esse sentimento de insegurança, certo? Você quer ver outra coisa? A dúvida sobre o futuro e sobre as promessas de Deus. Gente, é uma ansiedade, um excesso assim ao extremo. Então veja que esse sentimento de insegurança, certo? Que parece assim, sabe, como se fosse coisas simples, mas não é, gente. Essa sensação de que não é digno do amor, do perdão de Deus, essa sensação de ficar se colocando dúvida em relação a Deus, a sua provisão, a sua proteção, esse medo, sabe, assim, a pessoa diz assim: eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de desagradar a Deus. Na realidade, isso é uma insegurança, já é um sintoma de esgotamento espiritual, sabe? Essa dúvida em relação ao futuro, tudo isso nos mostra que é um sintoma de insegurança. A gente vê exemplo bíblico, né? Por exemplo, na vida de Pedro, ao caminhar sobre as águas, a Bíblia diz que ele começou a afundar quando ele olhou para o vento e duvidou. Você vai ver isso lá em Mateus capítulo 14, do versículo 29 ao 31. Então veja que no momento em que ele tirou os olhos do Senhor Jesus e começou a focar nas circunstâncias da vida, o que foi que aconteceu? Ele sentiu insegurança. Às vezes é isso que pode estar acontecendo com você. Você está tirando os olhos do Senhor, você está perdendo o foco de Deus. Então, com certeza, você vai se sentir inseguro. Você vai se sentir como Pedro. Você vai se sentir inseguro e falta de confiança em Deus. É isso que vai acontecer. E pastor, como é que eu posso superar isso? Vamos lá, lição prática, eu te ajudo. Olha, a insegurança espiritual, ela pode ser vencida, sim. Sim, ela pode ser vencida. E como é que eu posso vencer? Você precisa se lembrar, grava isso que eu vou te falar. É preciso trazer à memória as promessas de Deus, aquilo que te traz paz e alegria. É preciso manter os olhos fixos no Senhor. Exatamente isso. Em Romanos capítulo 8, do versículo 38 ao 39, diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Sabe, gente, se você se sente seguro, o que você tem que fazer? Você tem que buscar, trazer à memória aquilo que te dá esperança. É preciso reforçar e trabalhar ainda mais esse relacionamento de amor com Deus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus.